É, mais uma derrota e ontem, né, o nosso feijão, 6h30 depois. Cara, uma partida de tênis em 6 horas. Será que eles dão ticket de alimentação na entrada para fazer um lanche, um negócio? Cara, eu vi esse jogo ontem. Que loucura, né? Não todo, tá? Eu vi o quarto e o quinto set. E ele já tinha disputado uma de 5 horas na sexta-feira. Então, tu imagina, ele estava arrebentado. Foi um drama, mas um drama. Reverteu 9 match points. Eu sofri. No décimo não deu, né? E aí o Brasil perde para a Argentina na Copa Davis. Tá aqui o Paulo Bogado, né? Tudo bem, Bogado? 4h15 tem Brasil Urgente dos Gaúchos. Isso mesmo, e nós vamos mostrar uma ameaça de bomba aqui em Porto Alegre. Na verdade, acabou sendo só um simulacro, como a polícia chama, né? Um artefato que não gerava nenhum perigo. Mas, de qualquer maneira, não vale a pena arriscar. A polícia fez os procedimentos e os detalhes você vai ver daqui a pouquinho, às 4h15. Chico. Muito bom. E depois do intervalo, a gente tem mais dupla Grenal aqui nos Donos da Bola. Até já. O Grêmio entrou em campo contra o Caxias pressionado, né? Depois de 3 jogos sem sucesso dentro de casa, a vitória era uma obrigação. E o time de Filipão não decepcionou a torcida. A concentração de Giuliano já mostrava o quão importante era essa partida para ele. Titular novamente depois de muito tempo. Jogo que também valia bastante para o Grêmio, que não vencia em casa há 3 partidas. Para resolver tudo isso o mais rápido possível, Marcelo Oliveira criou a primeira chance de perigo. O problema é que os erros do tricolor fizeram o Caxias ter oportunidades, e não foram poucas. O Grêmio se recuperou. Marcelo Hermes achou Giuliano dentro da pequena área. E Douglas tentou de longe. Não deu certo. É que o melhor do camisa 10 ficou para depois, em uma grande cobrança de escanteio. No segundo tempo, Douglas continuou sendo o cara. Ele quase marcou nesse cruzamento. O meia ainda deu o passe para o chute do Luan. E por pouco não ampliou em uma chance dentro da área. A missão de fazer o segundo ficou com os companheiros, especialmente com Marcelo Oliveira. A oportunidade vem pelo trabalho, é bom ter a confiança do treinador, que isso faz com que as coisas fluam mais positivo lá dentro. E essa confiança que ele tem, eu tenho que retribuir cada oportunidade que ele me dá. O Caxias não se entregou, cobrança de lateral e Reinaldo cabeceou com perigo. Parecia ser um aviso. Logo em seguida, mais um lateral e Vanderlei descontou. No futebol de hoje é quase impossível tomar um gol assim, embora as equipes estejam trabalhando muito esse aspecto no lateral, que é quase como um escanteio. O empate só não aconteceu porque Marcelo Oliveira salvou. Mas o dia era mesmo do Grêmio. Yuri Mamute, terceiro. E já no final, o atacante levou a pior. Tomou uma joelhada nas costas. O lateral André Luiz foi expulso. Mais de 20 mil torcedores acreditaram no Grêmio e ajudaram a acabar com toda aquela história de 3 jogos sem vencer em casa. De quebra, o tricolor voltou a ficar entre os 8 primeiros do Gauchão, que são as equipes que avançam às quartas de final. Nós fizemos mais do que em outros jogos aqui para construir essa vitória e conseguimos. A gente vai trabalhando aos poucos uma ou outra coisa e acho que nós estamos evoluindo razoavelmente para o momento certo termos uma equipe bem organizada. Foi uma importante vitória pela autoestima, em função de tabela também, o Grêmio precisava, voltou a vencer em casa, mas convenceu? Não. Não convenceu? Não, tem algumas... Vencer, né? Primeiro que nós não podemos tirar da análise o fato de que este Caxias é o pior Caxias dos últimos 15 anos. É muito fraco. É muito fraco esse time do Caxias, muito fraco. O primeiro tempo do Grêmio foi sofrível. Foi. Com todos aqueles problemas de falta de qualidade. Foi difícil. Que aí é que tá, o Grêmio... sabe que o Grêmio... E o gol saiu de um lance que tu não espera, cara. O segundo tempo melhorou um pouco. Inclusive o Filipão, na leitura labial na televisão, chegou a dizer só assim para fazer gol. No momento em que o Douglas faz o gol ali. Vou dizer uma coisa forte aqui. O Grêmio é mais organizado que o Inter, sabia? O time do Grêmio é mais organizado que o Inter. no Grenal, né? Mas é pior que o time do Inter.
Muito pior que o time do Inter, mas é melhor organizado. Não, o Grêmio tem mais aproximação e é mais compactado. Sem dúvida. O primeiro tempo. Sim, aí joga mal por outros fatores, mas falta qualidade, né? sim, dadas as devidas proporções. Eu acho que a boa notícia, as duas boas notícias para o Grêmio desse jogo, né, contra o Caxias. Primeiro, o Juliano, não pela qualidade técnica em si, mas pela movimentação que ele teve. Ele participou do jogo, ele teve explosão, ele foi intenso e ele ficou muito tempo em campo. O Cadu pode me ajudar, ele saiu na metade do segundo tempo. Não, mais ou menos. Ficou bastante. O melhor em campo foi o Douglas. E o Douglas, no segundo tempo, fez a melhor atuação. O primeiro tempo dele foi apagado, apesar do gol olímpico, ele vinha muito mal no jogo. Vaiado, inclusive. Vaiado, exatamente. Mas ele fez o gol e no segundo tempo ele foi realmente muito bem, teve uma boa atuação. E o Mamute, mais uma vez, mostrou pontos positivos. Mamutelli curto muito. Mamutelli é bom jogador. Olha, é engraçado, né? Porque o Mamute, ele tá tanto tempo, assim, no meio, né? Tá tanto tempo. Quando ele foi lançado com 16 anos, ele tá só com 19. E parece que a gente já está vendo há horas o Mamute, parece que a gente já não aguenta mais ver o Mamute. Como assim o Mamute recebendo chance de novo? Recebeu chance, ele tá bem. Esse é um jogador que num time bem armado, ele pode dar um resultado positivo. Me assusta um pouco o Marcelo Oliveira ter virado uma espécie de referência do time do Grêmio, porque eu acho que ele não tem qualidade para tudo isso. Ele é uma referência de entrega, de dedicação. Ele virou polivalente, que joga em 3 funções. O dono do time do Grêmio hoje é o Marcelo Oliveira. Mas é que tá, é uma referência fugiu a palavra, acabei de falar. De ímpeto. Referência de entrega, porque é um jogador que se o treinador precisar dele na lateral, ele faz. Se no meio, como volante ele fizer, ele faz. Como zagueiro, se precisar, ele faz. Aí tu pode até contestar se ele vai fazer bem todas as funções. Mas ele compensa. Ele faz. Ele tá ali. Ele é limitado tecnicamente. Se precisar, ele tá ali. Ele é muito... Ontem, no primeiro tempo, mais contestado, ele e o Felipe Bastos, eles cansaram de errar passes. O ano teve 2 ou 3 saídas de bola erradas. Que eles quase comprometeram. Teve uma do Felipe Bastos, teve uma que foi do Marcelo. As duas foram do Felipe Bastos com o Marcelo Oliveira e vice-versa. Eu não sei o que aconteceu com o Felipe Bastos esse ano. Ele é um jogador que, olha, é de se discutir, inclusive, titularidade do Felipe Bastos. Eu acho que ainda pela característica dele, porque ao mesmo tempo que ele tá mal tecnicamente, ele tem o bote. Ele tem muitas roubadas de bola. E isso ainda é importante nesse Coincidentemente, ele começou a cair de produção quando o Grêmio renovou o seu contrato. Conseguiu a manutenção dele até o final do ano. Eu gostei do Marcelo Hermes nesse jogo, que era o guri que eu menos gostava de todos esses. É difícil, né? Mas eu gostei dele. É fraco tecnicamente o Marcelo Hermes. Mas eu gostei. Nesse jogo ele foi bem, cara. Eu não entendo. O Júnior, qual é o problema do Júnior? O problema do Júnior é que o Filipão não gosta dele. Mas aí não, né? Aí não, o Júnior nós já vimos. Vimos com sequência, vimos jogar bem, vimos perspectivas ali. O Marcelo Hermes a gente ainda não viu, mas se tu tem um lateral de ofício ali... São coisas que talvez a explicação não seja só interna. Não seja só técnica. E outra coisa... O Matias Rodrigues tem que ser titular do Grêmio. Cara, isso é bom... O Matias Rodrigues só jogou uma partida no Grêmio. Calma. Perfeito. Jogou uma partida. Só que se o Matias Rodrigues, em algum momento da vida dele no Grêmio, mostrou bom futebol, que foi o Grenal, ele tem que ter mais chances que o Galhardo, que em nenhum momento mostrou, inclusive, de ter capacidade de vestir a camiseta do Grêmio. O Galhardo é um jogador que tem deficiências na marcação, deficiências no apoio, ele não é um jogador rápido. Nós sabíamos, né? Nós sabíamos como contratar. Eu comparo o Galhardo com o Marcelo Oliveira, que também é um jogador limitado tecnicamente, mas o Marcelo Oliveira tem compensado de outra forma. Mas o Marcelo Oliveira é melhor que o Galhardo, cara. Não, tudo bem, mas ele ainda assim tem compensado com entrega, com volúpia, sendo voluntarioso. O Galhardo a gente não nota nem isso. O Pará era assim. O Pará era limitado tecnicamente, mas aparecia em tudo que é lugar, né? Vocês viram o cruzamento que o Pará deu no gol do Flamengo nesse final de semana? O gol do Marcelo Cirino. Cruzamento cirúrgico no segundo pau. Gente, o futebol é incrível. É incrível. Quantas vezes o Pará apareceu na marca do pênalti em alguma pergunta assim? E outro jogador que foi muito terrível, e agora a gente sente falta. Pará era chacota. Outro jogador que é verdade, que voltou de lesão sábado, mas foi muito mal, foi o Luan, né? O Luan participou, mas de novo. Nossa, o Luan é outro jogador ciclotímico, né? É difícil. Ele tem uma dificuldade de concluir. Inconfiável. Ele é inconfiável. Eu vejo que tu não sabe o que esperar dele nunca. Eu vejo que ele perde um pouco de espaço daqui pra frente. Será? Os jogadores que estão chegando, acho que sim. Os jogadores que estão chegando, acho que sim. Com o que está chegando, pode ser. Roberto? O Deverson Machado, o time jogou bem, espero que mantenhamos assim. O Anderson Pereira, Mamute, titular pela esquerda já, não mexe, Felipão. O
O Lionel Aragão Lopes, até o Douglas fazer aquele golaço, tava feia a coisa, uma várzea, time perdido para variar. Depois do gol, o Caxias saiu mais e o Grêmio deu uma melhorada. Gonçalo, do meio para frente, quando todo mundo tiver à disposição, no 4-2-3-1, Cebola num canto... O que eu acho que o Filipão Cebola, faz... Douglas e Juliano com o Brian na frente? O que eu faria, o que eu acho que o Filipão faz. O que tu faria? O que eu faria, o Wallace, Felipe Bastos, o Douglas ou o Maicon, um pouco mais aproximado, dependendo do Douglas, também, né? Com o Juliano, o Christian Rodrigues e o Brian Rodrigues. Mas o Maicon pode ser referência de meio? O Maicon... E se ele entrar na vaga do Felipe Bastos? Pode ser também, né? Wallace, Maicon... Mas não se esqueçam, né? Tem o Ramiro, né? Eu acho que o Felipão vai fazer o meio campo com o Ramiro e o Felipe Bastos. Ele gosta muito do Ramiro e gosta muito do Felipe Bastos. O Ramiro é o melhor volante do Grêmio. Né? Não, tá eu bem. acho o Wallace o melhor volante do Grêmio. Eu acho o Tu Ramiro. pode abrir com o Ramiro, Maicon e esses 3 meias. Pode ser. Douglas, Juliano aí eu já acho que fica com um pouco poder de marcação. É uma informação, tá, Chico? Não é uma opinião. O Grêmio contratou o Maicon para ser terceiro homem. Não contratou o Maicon como volante. Isso é uma informação. Se é terceiro homem, quem pode bailar aí é o Douglas. Né? É uma informação isso. É o Douglas. O Maicon foi contratado como terceiro homem. Tu pode fazer o Cebola. O Juliano. O seu reserva do Juliano. Ou, né, disputar a posição. É por isso, eu vejo... Eu não sei qual é a resposta que o Douglas vai dar ao Grêmio. Né? Se o Douglas for constante, ele é titular. Porque ele é melhor que o Maicon. Se ele não for constante, aí eu vejo que joga Maicon, Juliano por um lado e o Cebola por outro. Eu vejo o Maicon disputando posição com o Douglas, por exemplo. Mas pode ser, Chico. Eu acho que terceiro homem de meio campo, pode ser. Ele foi contratado para ser terceiro homem. A avaliação interna é que o Grêmio não tinha um jogador dessa característica no elenco e que tem bons volantes. E não tem, o Felipe Bastos, o Wallace, o próprio Araújo, o Ramiro. Não tem. Bom, então nessa concepção, um time com 3 volantes. Mas não, eu não acho o Maicon volante. Três volantes, talvez em alguma coisa de característica, mas não em formação. Pode fazer o 4-2-3-1. Tu abre o teu meio campo com o Felipe Bastos e o Wallace ou o Ramiro, e aí tu faz uma última linha antes do Brian, com o Maicon, Juliano e o Cebola. Maicon seria Arangues? Pode ser. É diferente um pouco. O Maicon é um jogador que tem um bom passe, tem uma finalização razoável. Eu acho que o Maicon seria um segundo, claro, que ainda sem um poder de marcação. Eu acho que ele não marca o suficiente para ser. Vai colocar ali de cima. Eu acho que ele não marca o suficiente para ser. Eu até li alguns volantes, o Grêmio está bem servido, né? Apesar do Wallace estar lesionado e o Ramiro está voltando. Fora o Riveiros, são os mesmos do ano passado, né? E o Felipe Bastos, né? Eu acho que o Maicon vai ser para essa última linha antes do Brian. É uma informação, repito, o Grêmio contratou o Maicon para ser um terceiro homem de meio campo. Vão ser 4 jogadores para 3 posições. Maicon, Douglas, Juliano Rodrigues e Juliano. Rodrigues. O Cebola joga, né? O Juliano também. Então são o Juliano joga 3 para 2. 3 jogadores para 2 posições. Central Band do Esporte, João Batista Filho. Chico, o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista bastante interessante no final de semana. Ele disse que o Grêmio vai sim pagar um pouco mais do que aquele teto que tinha estipulado para o Christian Rodrigues e que isto só será possível quando ele equacionar todas as questões nesta semana financeira. Ele já deixou muito claro, vai equacionar, vai equilibrar o clube financeiramente com as rescisões de Kleber, Edinho e também do outro jogador que está treinando em separado, o Adriano. Este é o pensamento do Grêmio. Um outro detalhe importantíssimo é que o presidente diz que em 2 meses de gestão praticamente, estamos entrando no 3º mês, o Grêmio já pagou 20 milhões de reais em contas que estavam atrasados, ou seja, uma grana federal, Chico. Nossa, informação importante aqui de uma boa fonte dizendo: não descartem Ramiro na lateral direita.